O tema é pressupostos processuais, que são, para que uma relação processual seja efetiva, deve-se observar certos requisitos formais e materiais, que recebe doutrinário a denominação de pressupostos processuais. Costuma-se classificá-los pressupostos de existência e pressupostos de desenvolvimento. Os pressupostos são aquelas exigências legais sem a qual o atendimento no processo como relação jurídica não se desenvolve. Vamos falar aqui um pouco do pressuposto de existência, que são requisitos para que a relação processual se constitua validamente. E os pressupostos de desenvolvimento são aquelas a ser atendidas depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter como também regular até a sentença do mérito ou a providência jurisdicional definitiva. Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo pode ser classificado de subjetivos e objetivos. Os subjetivos relacionam-se aos sujeitos do processo, juiz e parte, que compreendem a competência do juiz para a causa, a capacidade civil das partes, sua representação por advogado. Os objetivos, pressupostos objetivos, relacionam-se com a forma procedimental e com a ausência de fatos que impeçam a regular constituição do processo, segundo sistemática do direito processual civil. Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Furtado e vou dar continuidade ao tema pressupostos processuais. Como o colega já falou anteriormente, esse tema pode ser subdividido em alguns tópicos, entre eles objetivos e subjetivos. Os subjetivos que eu vou tratar agora são a competência do juiz, a capacidade das partes e a representação por advogado. Dentro da competência do juiz, temos que avaliar a competência relativa ou absoluta, que depende da matéria e do foro, bem como a originária e a recursal, que dependem de onde o processo deve começar ou do momento do processo. E não podemos esquecer também que o juiz não pode possuir impedimentos, conforme explica nos artigos 144 e 145 do NCPC. Quanto à capacidade das partes, devemos lembrar que as partes têm que ser civilmente capazes, conforme cita também o nosso Código Civil. Os relativamente incapazes seriam os maiores de 16 e menores de 18 anos, os pródigos quando interditados, os ébrios e viciados, aquelas pessoas que eventualmente estão impedidas de exprimir sua vontade, e os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. O nosso sistema ordenamento jurídico, ele também prevê que as pessoas precisam ser representadas por advogado, conforme consta no artigo 103 e 105 do NCPC, onde o 103 ele fala da necessidade da representação por advogado, o 104 de que essa representação precisa ser precedida de uma procuração que lhe dê poderes, e o 105 fala também dos requisitos que essa procuração tem que ter. Dando continuidade ao assunto dos pressupostos processuais, vou falar sobre o pressuposto de existência, que é a demanda do autor. No artigo 2º do Código de Processo Civil vai dizer que o processo começa por iniciativa da parte. E é necessário que exista nesse processo uma demanda, exatamente porque o Poder Judiciário não tem característica de ser consultor. Ninguém vai ao processo para saber se tem ou não direito. Ele vai ao processo solicitando o serviço jurisdicional para que ele dê uma resposta a uma controvérsia, que é o objeto da demanda. Uma outra questão do pressuposto, esta de validade, que é um pressuposto que está contido no artigo 239 do CPC, que vai dizer que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Então a própria redação é muito clara em dizer que
para que tenha validade, é indispensável a citação. Um outro pressuposto que eu vou falar é a observância da forma processual adequada à pretensão. A chamada demanda apta. Se você olha no Código de Processo Civil, ele vai dizer que é necessário para o processo que tenha um pedido que seja certo e determinado, salvo as exceções previstas em lei. Então, ao iniciar um processo, se inicia-se com um pedido que seja genérico e não atende às exceções previstas em lei, esse pedido é um pedido que causa um vício no pressuposto de validade. Um outro pressuposto está contido lá no artigo 103, que vai dizer sobre a existência nos autos do instrumento de mandato conferido ao advogado. O artigo 103 vai dizer que a parte será representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. No parágrafo único, ainda diz que é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Boa noite, eu sou Alfeu e irei dar continuidade à apresentação sobre pressupostos processuais, abordando 2 itens de pressupostos processuais objetivos extrínsecos, especificamente a inexistência de litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem ou inépcia de petição inicial, conforme descrito no novo Código de Processo Civil, artigo 485. E a inexistência de qualquer das unidades previstas na legislação processual, de acordo com o novo Código Processual Civil, os artigos 276 a 283. Para que o procedimento se instaure validamente, não podem ocorrer fatos negativos, ou seja, estranhos ao processo, recebendo por isso a adjetivação de extrínsecos. Trata-se, portanto, de requisito de validade do próprio processo, que, de acordo com a teoria das invalidades, um ato pode ser defeituoso por fatos que lhe são anteriores ou contemporâneos. Como princípio, são vícios insanáveis. A existência de algum desses fatos inevitavelmente levará à extinção do processo, em exame de mérito, salvo nos casos como, por exemplo, litispendência parcial, hipótese em que haverá inadmissibilidade parcial sem extinção do processo, que prosseguirá em relação à parcela que não foi atingida. Também é pressuposto processual negativo específico para as demandas em que se pretende o reconhecimento de domínio, através de ações petitórias, a inexistência de processo possessório em que se disputa esse domínio, a saber, não pode estar pendente demanda possessória em que se discuta o domínio, para que se prossiga a ação petitória ajuizada, tendo em vista o mesmo objeto, conforme o artigo 557 do CPC. O artigo 11 do Estatuto da Cidade dispõe que, na pendência de ação de uso capião, especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer ações petitórias ou possessórias que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. A inexistência de processo de usucapião especial urbana se torna pressuposto processual negativo extrínseco de validade das demandas petitórias e possessórias que digam respeito ao imóvel usucapiendo. Adapta-se aqui a ideia prevista nas ações possessórias. Isso é o que a gente tinha para apresentar. Boa noite a todos.